que é a metafísica? Metafísica é também a ciência do ser último, ou seja, é a ciência de Deus. Nesse sentido, a metafísica, ela é teologia. Sobre a substância suprassensível, sobre Deus, sobre a teologia, eu queria indicar a vocês um pequeno curso que também tem aqui no nosso canal do YouTube sobre a teologia natural. Se eu não me engano, são umas 8 aulas mais ou menos, onde a gente explica a teologia natural, que é o nível mais alto da metafísica. Certamente, eu explico tudo de maneira resumida, não são as 60 aulas da metafísica, que eu já indiquei em outro momento, mas sem dúvida alguma já é uma grande ajuda. Está faltando nesse canal umas aulas sobre o ser enquanto pensar, da gnoseologia ou a teoria do conhecimento. Não sei se um dia há de acontecer, mas sem dúvida alguma, se a gente fizesse essas aulas de teoria do conhecimento ou gnoseologia, estaria bastante completo no nosso canal do YouTube toda a metafísica. Então, como já temos aí umas 8 aulas sobre a teodiceia ou teologia natural neste canal, eu não vou falar muito nesta aula sobre a substância suprassensível, sobre Deus, porque assim, explico em várias aulas lá, então não é preciso dar muitas voltas aqui. Para Aristóteles, Deus é eterno, imóvel, ato puro, isento de capacidades ou de potencialidade, isento de matéria, é pura vida espiritual e pensamento de pensamento. Portanto, Deus não pode ter qualquer grandeza. Por quê? Porque não se pode medi-lo. Ele não é mensurável, ele é incomensurável, sem partes. Portanto, ele é indivisível e é impassível e inalterável. Portanto, são propriedades da teologia natural que nós já conhecemos pela teologia sobrenatural e que não são nenhuma surpresa para nós. Para Aristóteles, Deus é uma espécie de motor imóvel, quer dizer, as coisas físicas existem aqui, é como eu dei o exemplo aí do Big Bang, né? O Big Bang é uma grande explosão, ok, mas uma grande explosão que se origina de um elemento físico, chamemos-lo de átomo primordial. Se você continuar dizendo que antes do átomo primordial existia uma outra coisa, então essa outra coisa também vai ser física, e a metafísica vai se perguntar, e quem criou esta coisa que explodiu? Aí você vai dizer que é Deus. Se você não disser que é Deus, você vai continuar pensando a vida inteira e não vai chegar a resultado nenhum, e no entanto, os efeitos existem. Portanto, deve existir uma causa. Entende? Essa é a lógica de Aristóteles ao defender que existe um motor imóvel, que é uma realidade suprassensível, substância totalmente espiritual, uma causa não causada, uma causa incausada, e que, se você pensar bem, é necessário que exista essa causa incausada, porque senão você não explica nenhum efeito, e no entanto os efeitos existem. Essa substância é única, mas Aristóteles, ele não chegou a pensar que esse motor imóvel bastasse para explicar sozinho o movimento de todas as esferas das quais ele pensava que o céu é constituído. Então, parece que Aristóteles estabelece uma espécie de politeísmo, né? Diversos motores imóveis para moverem diversas esferas. Para Aristóteles, como para Platão e em geral para o mundo grego, o divino designa uma ampla esfera na qual de modos diversos participam múltiplas e diferentes realidades. O divino para os naturalistas incluía estruturalmente entes, seres. O mesmo vale para Platão e, de maneira análoga, para Aristóteles, divino é o motor imóvel. Divinas são as substâncias suprassensíveis, imóveis e motoras dos céus. E divina é também a alma intelectiva dos homens. Divino é tudo aquilo que é eterno e incorruptível. Nesse sentido, vocês estão percebendo que esses filósofos têm uma visão, mesmo quando eles se aproximam do monoteísmo, a existência e a adoração de um único Deus, eles estão muito próximos do politeísmo.
tudo o que é suprassensível seria então divino. Mas, explicitamente, Aristóteles denomina com a palavra Deus, em sentido forte, somente o primeiro motor. Porque por mais que existam várias esferas divinas, tem que ter uma que comanda tudo. Senão a gente continua com aquela petição de princípios, né? E quem criou isso? Quem criou isso? Quem criou isso? Quem criou pá? Então não dá para ir até o infinito nessa lógica, né? O livro teológico da Metafísica de Aristóteles encerra-se com a solene afirmação de que as coisas não querem ser mal governadas por uma multiplicidade de princípios. Afirmação que é até corroborada pelo significativo verso de Homero: o governo de muitos não é bom, um só seja o comandante. Bom, pessoal, então eu queria que vocês aí nos comentários respondessem a seguinte pergunta: você acha que Aristóteles ele era monoteísta ou ele era politeísta? Vamos gerar uma discussão aí bacana sobre esse tema, porque vocês estão vendo que eu não estou fechando tanto o assunto desde o ponto de vista de Aristóteles, né? Então, porque parece que existe em Aristóteles sim o monoteísmo de exigência, mas parece que não existe um monoteísmo efetivo, né, de fato, né? Então, o que você acha disso aí, né? Como é que você vê? Será que, pelo pouco que nós estamos estudando aqui de Aristóteles, será que é suficiente mesmo para dizer que existe uma realidade que assim está num plano de criador, como nós os cristãos entendemos criador? Você já pergunta essa, né? Você acha que Aristóteles era monoteísta ou politeísta? Ou então justifique um pouco a sua resposta explicando em que sentido você acha que ele é monoteísta, em que sentido você acha que ele é politeísta. Isso faz sentido? Tá certo? Então, o que eu quero dizer é que o Deus de Aristóteles tem limites, tá bom? Não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é o Deus de Jesus Cristo, mas ele se aproxima bastante, não é verdade? Então, comenta aí sobre essa realidade. Eu gostaria de saber. Também seria até interessante se tiver algum ateu aí assistindo que comente um pouco, porque nós temos em Santo Tomás de Aquino as 5 provas da existência de Deus, e uma das provas é a partir do movimento até chegar ao motor imóvel. Então fique à vontade, comente, né? Porque nós estamos no campo da filosofia natural. Até que ponto esse argumento te convence também, né? Porque eu já conversei com ateu. Eu lembro que o menino tinha entre 18 e 19 anos, e quando eu expliquei a prova do movimento que chega até o motor imóvel, ele se convenceu bastante. E você? Se convence com essas provas de tipo mais cosmológicos para explicar essa realidade do cosmos, do mundo, a ordenação do mundo, essa criação ordenada, essas leis da natureza que estão aí, que fazem com que os planetas não batam um no outro, né? Ou inclusive os mesmos estrondos astronômicos, as explosões astronômicas, tudo isso está ordenado. Aquela matéria que era de uma estrela serve para outra coisa e constitui buracos negros e não sei o que mais e tal. Isso tudo faz sentido, isso tudo tem uma ordenação, tem um porquê. Portanto, esse tipo de argumento físico que acaba indo para a metafísica, pensando de maneira ordenada, sistemática, te convence? Ou seja, a minha segunda pergunta é essa: se realmente as 5 provas de Tomás de Aquino, cuja base é o movimento e a causalidade, elas são realmente impactantes para você, que acredita, e aquele que não acredita também. Repito, aquele jovem que eu conversei com ele se deixou levar, não sei se deixou levar pela sua própria razão, não, certamente se deixou levar pela sua própria razão, e me disse assim: padre, filosoficamente está claro, Deus existe. E depois me disse assim: mas eu não consigo acreditar. Vejam só, ficou muito claro para mim uma coisa: realmente a filosofia chega a mostrar a existência de Deus. O que a filosofia não concede é a fé, porque a fé é coisa de Deus, é sobrenatural, é Deus quem dá a fé. Portanto, eu não teria nenhum problema de pedir para um ateu, totalmente ateu, dizer para ele assim: ó,
Você não acredita em Deus, então reza pedindo a fé. Ajoelhe-se e confesse os seus pecados, meu querido ateu. E no momento em que, provavelmente no momento que você se ajoelhar, pedir a Deus a fé e pedir perdão dos seus pecados, naquele momento, Deus pode te dar o dom da fé.